Hoje eu quero falar sobre o medo. O medo pode ser fundamental para a sua vida. Fundamental em todo sentido, inclusive até para salvá-la em determinados momentos. Eu começo assim perguntando para você, você sente medo? Como é esse medo que você sente? Todos nós, em algum momento, a gente sente medo, né? E aí eu pergunto, o medo é ruim? Assim, seria confortável dizer que sim, é horrível, Miguel. Sentir medo é ruim demais. Pode ser que sim, pode ser que não, né? O medo é uma proteção natural. Sentir medo em determinadas situações pode ser fundamental para sua sobrevivência, para salvar sua vida. Medo, gente, é o aviso que alguma coisa pode acontecer naquele momento e nós precisamos recuar, ter cuidado. Mas o medo, de uma forma generalizada, aí é ruim. E eu queria explicar exatamente para você tentar entender onde você se coloca nessa situação do medo. Pessoas que têm medo de tudo, é como se o medo fosse o que controla a sua vida. Por medo deixa de arriscar, por medo deixa de fazer as coisas, deixa de viver, deixa de sentir, deixa de ousar. Medo do perigo é uma coisa, medo de tentar é outra. Quantas pessoas agora me ouvindo nesse momento têm medo de sair de uma relação que não existe mais, que ela sofre pra caramba porque não sabe o que vai acontecer depois. Tem medo, medo de ficar só, medo de perder o conforto material, medo de arriscar. Quantas pessoas, e por medo, não sabe o que é felicidade e prefere viver sofrendo, viver triste, com medo do que possa vir adiante. É assim? E aí? Quantas e quantas pessoas me ouvindo também nesse momento têm um trabalho medíocre que paga pouco, sabe? Que exige muito da pessoa, a pessoa morre de trabalhar, ganha pouco e às vezes no salário não é nem o suficiente para pagar suas despesas normais do dia a dia. Essas pessoas sabem do seu potencial, mas têm medo de arriscar, de tentar um outro salto, de ir atrás de coisas melhores, medo de perder o pouco que tem, né? Quantas pessoas? Mas um monte de pessoas também que estão me ouvindo agora, nesse exato momento, tiveram experiências ruins em suas relações passadas. Sofreram, foram traídas, sofreram violências, sabe? Só sofreram nas relações. O que elas têm hoje? Medo de dar continuidade na sua vida. Por quê? Porque tem medo de passar tudo de novo, Miguel. De voltar todo aquele sofrimento. Você entende a diferença entre os tipos de medo? Medo que ajuda, medo que atrapalha. O medo é perigoso. Se você não tem medo, quando deve ter medo, você corre riscos. Se você tem medo o tempo todo, você tem problemas. As nossas experiências são aprendizado, gente. Quando eu vivo alguma coisa que me fez mal, que fez sofrer, que me maltratou, ali eu tive uma forma de aprendizado que doeu em mim. Mas é exatamente por ter tido essa experiência, por ter sentido na pele, que eu não devo ter medo. Por quê? Porque eu conheço o sintoma. Eu já estou vacinado. Ao primeiro sinal que a história vai se repetir, eu não tenho medo de dar um chute na bunda. Um ponto final, de mandar para longe. Então respeite o seu medo, mas não deixe que esse medo te controle. Medo é algo puramente da sua mente. Você pode enfrentá-lo, você pode se livrar dele. Por que tem gente que tem medo de altura e outros não tem medo de altura? Hein? Por quê? Para pensar a respeito disso que eu vou dizer para você. É da sua mente. Por que tem mulheres que têm pavor de barata e outras nem ligam? Pegam uma sandália, pá, bate ali e mata. Por que tem gente que não fica no escuro, dorme com a luz acesa, tem medo de trovão? Não tem medo de trovão, de tentar de novo? Pois é, por que algumas pessoas têm e outras não têm? Porque tá aqui, ó. Está aqui na cabeça da gente. Medo de rejeição, medo de ser incompreendido, medo do fracasso, medo da negação, medo de expressar os seus sentimentos, medo do sucesso, medo de perder o controle das coisas. Enfim, você precisa identificar alguns dos seus medos. Você precisa olhar de frente esse medo que você tem, enfrentá-lo, recusá-lo. Não, medo, você não vai me controlar não, sabe? Você precisa entender e trabalhar esse medo. Medo é algo que se trabalha, porque é algo absolutamente mental, está na sua cabeça, tá? Senão todo mundo sentia medo da mesma coisa e não sente. Tem gente que tem fobia, né? Fobia, não pode ver uma coisa que ficar trancado no elevador, claustrofobia. Gente, tudo isso tem controle, tem tratamento, porque tudo isso é da nossa cabeça. Qual é o medo que toca a sua vida? Você deve ter alguma coisa que te perturba bastante.
Encare esse medo de frente, busque ajuda, sabe? Passe a controlar a sua cabeça, passe a controlar o seu medo, porque ele está te controlando e está te atrapalhando, porque ele está dando qual deve ser o segmento da sua vida. E quando o medo está no controle, você está parada, você estanca, porque você não tem coragem de seguir adiante, porque você tem medo. Tá? Então, essa pessoa é muito medrosa. Não é fácil assim apontar que a pessoa é medrosa e resolva isso, tenha coragem. Uma coisa é o incentivo que pode fazer com que a pessoa dê um passo adiante. Outra coisa é uma força maior do que ela precisa de uma ajuda para controlar esse medo, para continuar a sua vida. Sabe? Recuse-se de ser controlada pelo seu medo. Jamais tenha medo de arriscar, de tentar e de viver. Tá bom?